Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Se você está curtindo o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se. Para você que já está aí com a gente, nos acompanhando nas nossas boas histórias, eu deixo aqui o meu agradecimento. A gente faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho. Hoje nós vamos contar a história chamada Santa Caridade, né? É uma história que vem na linha do Espírito São Geraldo, né, que tem nos acompanhado desde a festa de São Geraldo, né? O Espírito se manifestou e disse ser Geraldo Magela. Ele nos explicou, né, que ele é na verdade, um dos seguidores de São Geraldo, né, e que ele toma conta da comunidade, né? Ele inspira os devotos do santo a trilharem o caminho do bem, né, do amor. Então ele tem nos acompanhado nas últimas histórias, né? E ele hoje nos enviou uma história que eu achei muito bonita. Vamos começar, né? José Marmão era avô de Rosa, um fazendeiro rico, homem acostumado a mandar e desmandar. Chegado na política, tendo feito muitos políticos com o prestígio e o dinheiro que tinha. Dizia o povo que ele era ruim de doer. Conta o povo que o empregado de José Marmão, o Beleza, fez piada do patrão, e o patrão, para revidar, mandou ele embora e deu um jeito de ele não arrumar mais quem o contratasse. E Beleza, a mulher e seus 6 filhos passaram fome. Marmãozinho era pai de Rosa, advogado famoso, sem um pingo de escrúpulos. Aumentou a fortuna da família defendendo gente rica e enrolada, como políticos corruptos, estelionatários, endinheirados e golpistas cibernéticos muito ricos. É sabido que Dona Quitéria, a pobrezinha, entrou no esquema de pirâmide financeira por conta da influência de Marmãozinho e perdeu tudo, indo parar debaixo da terra quando o coração parou de funcionar, assustado com a má notícia. E que muita gente, assim como ela, teve o mesmo destino infeliz. Marmão Neto era o filho mais velho de Rosa. Chamado por Deus para pregar a palavra, ele aproveitou o chamamento para se dar bem. E, munido dos dons da fala e do carisma, criou uma igreja baseada na tecnologia, que conta com milhares de fiéis virtuais e uma poupuda conta bancária cheia de criptomoedas. O problema com a igreja de Marmão Neto era o uso sem qualquer preocupação moral dos recursos digitais quase mágicos. Assim como, por exemplo, o pastor Marmão Neto aparecia no vídeo caminhando por uma praia ao lado do próprio Jesus, o que servia para iludir os fiéis, fazendo-os abrir as carteiras. Vendo tal vídeo, um aposentado de nome Tião pegou a pensão e enviou-a através do Pix para a igreja, e ficou sem dinheiro para passar o mês. E depois de uma bronca do filho para quem havia pedido socorro financeiro, acabou morrendo por causa da tristeza. O outro filho de Rosa, o Levi, mais conhecido como Levinho, era bobo que só vendo, motivo de chacota pelo avô, pelo pai e pelo irmão mais velho. Sujeito tranquilo, não se incomodava com nada, nem ligava para coisa nenhuma. Não queria nada com dinheiro e vivia só de sonhar, segundo o pastor Marmão Neto, dono do dinheiro da casa. Levinho ganhou um tercinho da avó Maria, mãe de Rosa. A avó Maria era devota de São Geraldo e, quando deu o texto para Levinho, disse a ele que sempre que estivesse em dificuldade, rezasse para o santo, pois assim São Geraldo iria ajudá-lo a achar uma saída para o problema. O que é isso na sua mão? Um terço. E para que serve isso? Você que é religioso devia saber. Eu sei que você passa o dia todo usando o seu terço para se comunicar com o tal de São Geraldo. Você quer que o santo ajude você a continuar me enrolando para não ter que trabalhar. Mas a sua malandragem está com os dias contados, pois vou fazer de você o pastor da minha igreja. Ah, meu irmão, não tem aptidão para enganador, não. Ah, sua moral é engraçada, né? Já que não reclama de viver do dinheiro que eu lhe dou. Acuado pelo irmão, Levinho pediu socorro para a avó Maria e foi morar com ela até que os ânimos do pastor Marmão Neto esfriassem
e o pastor deixar seu irmão exilado voltar para casa. Meu neto, o que você está fazendo que não sai da janela? Ah, vó, sabe o que é? É que eu acho a filha da sua vizinha uma gata, e daqui dá para ver o quarto dela na casa do lado. Porém, quando ela aparece, não me dá a menor bola, mesmo sabendo que eu estou aqui babando por ela. Ah, meu neto, pede para São Geraldo dar um jeito nisso. Ah, vó, eu fico com vergonha, né? De pedir a ajuda do santo para um trem tão bobo, né? Quando tem tanta gente precisando da ajuda dele para coisa bem mais séria. Ora, Levinho, quem tem de saber se pode ou não pode ajudá-lo é o santo. A oração é bem-vinda em toda circunstância, tanto no pedir quanto no agradecer. É um hábito que temos que desenvolver, pois pela oração é que falamos com Deus, seus anjos e santos. E é sempre melhor tê-los como companheiros, nos dando uma força e nos inspirando na luta, do que lutarmos sozinhos, mesmo que a luta seja pelo amor. Levinho, então, rezou para São Geraldo. E no dia seguinte a avó chegou para ele com notícias da filha da vizinha, né? Olha, meu neto, falei com a vizinha. Ela me diz que a Joana frequenta uma casa assistencial e que a casa está sempre necessitada de voluntários, pois a demanda não para de crescer, já que os tempos são difíceis e os pobres são muitos. Acho que se você se voluntariasse, ia ficar mais perto da menina e quem sabe não vai até ganhar a simpatia dela. Entusiasmado, lá foi Levinho até a casa assistencial, onde deu de cara com Joana, né? A filha da vizinha, porque ele achava uma gata, né? Ela sorriu para ele e perguntou o que Levinho queria. E quando ele falou que queria ajudar, ela sorriu ainda mais. O que é isso que está segurando, Levinho? Ah, um terço. Serve para me ajudar a concentrar enquanto estou orando. E você ora muito? Ah, sou devoto de São Geraldo. E ele é um bom santo? Agora foi Levinho que abriu um baita do sorriso. Para você ter uma ideia do tanto que São Geraldo é bom, Joana, ontem antes de dormir rezei para ele, para que o santo desse um jeito de me encontrar com você. E aqui estou. Joana deu uma encarada em Levinho. Como encaramos alguém que está jogando uma cascata em cima da gente? Se quiser minha companhia, Levinho, vai ter que rezar para a minha santa também. Levinho fez cara de quem tomou um susto. Ora, pensei que vocês espíritas não acreditassem em santos. Ah, minha santa é a santa de todos os santos. Ela se chama Santa Caridade. Como Levinho parecia não ter entendido o recado de Joana, ela decidiu explicar didaticamente para ele o que significava rezar para a santa que Levinho até naquele momento desconhecia. Se quiser, pode ajudar trabalhando na sopa fraterna, na visitação dos doentes ou emprestando o seu ouvido para aqueles que não têm com quem conversar e sofrem de abandono, tristeza e depressão, ou os que precisam apenas desabafar. Levinho participou de um dia de sopa, servindo gente morta de fome. Um dia visitando gente doente de tudo que é doença e deu emprestado o ouvido por um dia para gente que transbordava de aflição. E depois dessas experiências, ele não apareceu mais na casa, pois viu que a santa de Joana era muito exigente e ele não dava conta de atendê-la, preferindo São Geraldo, que até então nunca havia pedido nada a ele. Andava Levinho triste pela falta da companhia de Joana, quando Marmão Neto, seu irmão, bateu as botas. E Rosa, mãe de Levinho, pediu para que o filho voltasse para casa. Quando Levinho colocou o pé de novo em casa, pensou: engraçado, meu avô vivia falando que eu era um menino besta, que tudo que sobrava de bom no meu irmão faltava em mim. Meu pai dizia que eu tinha um parafuso solto, que eu vivia no mundo da lua, e meu irmão me pôs para correr de casa porque achava que eu era um inútil, um incapacitado e que não servia para nada. Espero que de onde eles estiverem não estejam agora dobrando o nariz e fazendo cara feia para minha volta ao lar docilar. O período de luto foi difícil. Rosa, mãe de Levinho, andava desanimada da vida, não queria comer direito e não conseguia dormir. O médico, então, chegou para Levinho e disse a ele
que se a mãe não resolvesse sair daquele estado de alma, em breve acabaria se juntando do outro lado da vida ao pai, ao marido e ao filho mais velho. Diagnóstico que deixou Levinho de cabelos em pé. Mãe, você precisa reagir, pois eu só tenho você. Rosa olhou para Levinho e uma lágrima correu pelo rosto dela. Sabe, meu filho, quando seu avô morreu, eu comecei a ter uns sonhos com ele em que ele estava num lugar tenebroso e pedia meu socorro para sair de lá. O único jeito que achei de ajudá-lo foi rezar para que Deus tivesse pena da alma dele. Seu pai morreu, e nos meus sonhos sombrios apareciam ele e meu pai em grande sofrimento gritando por ajuda. Eu passei a orar pelas almas dos dois. Não faz muito tempo que enterramos o seu irmão e venho sonhando com meu pai, o seu pai e o seu irmão num lugar de tormento, suplicando por socorro. Com o rosto coberto de lágrimas, soluçando, Rosa teve que conter a emoção primeiro antes de prosseguir. Sei que eles não eram fáceis, que fizeram muitas coisas erradas, mas eu tenho que tirá-los de lá de algum jeito, ou então minha consciência vai me levar para lá junto com ele, junto deles, para que soframos todos juntos, entendeu? Desesperado, Levinho foi bater à porta da casa assistencial, e depois de explicar o seu drama para Joana, ela o levou para falar com o mediador, pois os mediadores são pessoas que têm a capacidade de servir de intermediários entre os espíritos dos mortos e dos vivos. Um rapaz simpático recebeu Levinho com carinho, entendeu a situação dele e se permitiu o transe mediúnico, deixando que o espírito falasse pela boca dele. Levinho, que bom poder falar com você. O filho de Rosa regalou os olhos assustado, pois era a primeira vez da vida que ele falava com um morto. Com o que eu estou falando? Sou o Geraldo Magela, Levinho, o santo. Levinho, santos somos todos nós, todas as vezes que fazemos coisas santas, e deixamos de ser toda vez que a oportunidade santa nos se apresenta e nós a desperdiçamos. Pode me ajudar? O mediador olhou bem nos olhos de Levinho. Não sabe que para Deus tudo é possível, Levinho? O que devo fazer para ajudar minha mãe? Ajudar o seu avô, o seu pai e o seu irmão. Não posso fazer nada por eles, pois estão mortos. Eles estão mais vivos do que imagina, vivendo nas regiões de trevas, sendo maltratados pelos espíritos daqueles que eles maltrataram. É a lei do retorno. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você planta o bem, colherá o bem. Se planta o mal, o sofrimento será, segundo a lei, o seu destino. Os olhos do mediador mediram Levinho dos pés à cabeça. Sempre podemos ajudar, nem que seja através de uma oração. Então vou orar por eles. O estado de saúde de sua mãe exige algo mais radical. Do que você está falando? Da oração do inimigo. Ah, não estou entendendo. Uma oração do seu inimigo em seu favor é como o ofendido pedindo ao carcereiro que abra a porta da cela do ofensor. Como assim? Levinho, se você conseguir convencer pelo menos um dos espíritos que está atormentando o seu avô a orar pelo bem do seu avô, talvez os maiores na espiritualidade cheguem à conclusão que o seu avô já sofreu o suficiente e permita que ele saia do tormento. A mesma coisa deve fazer com relação ao seu pai e ao seu irmão. Uai, mas como convencer o espírito dos mortos atormentados pelos meus parentes a perdoá-los e orar por eles? Você tem razão, quando diz que não dá para invocar os espíritos dos mortos e pedir a eles desculpas, pois eles acharam graça do seu pedido. Então, o que eu vou fazer? Escolhi 3 espíritos que ganharam o direito de atormentar, respectivamente, o seu pai, o seu avô, o seu pai e o seu irmão. Eles são o Beleza, a Dona Quitéria e o seu Tião. O Beleza tem um neto que ele toma conta em espírito, pois o rapaz enlouqueceu e está morando na rua. Dona Quitéria tem um filho que anda às turras com a esposa, e ela sofre muito vendo a situação do filho à beira da ruína conjugal. E o seu Tião anda preocupado com a saúde da viúva que deixou, pois a pensão que ela passou a ter direito após a morte dele não está dando para bancar os gastos da família, o que tem adoecido a pobrezinha. Levando a mão à cabeça, Levinho passou a mão nos cabelos. Quer que eu ajude essas pessoas?
Sua ajuda, Levinho, obrigará os espíritos que tomam conta delas e que ganharam o direito de se vingarem por terem sofrido na mão dos seus parentes a orarem pelo seu avô, pai e irmão, em agradecimento. Uai, e como é que eu vou fazer para achar as pessoas a quem devo ajudar? Isso é o mais simples. Basta que você se engaje nos serviços da casa assistencial e você topará com elas pelo caminho. Tomado pelo desespero, Levinho pediu a ajuda de Joana e, a partir daquele dia, voltou a integrar as equipes de assistência fraterna da casa. Vendo que o filho passara a se preocupar com o semelhante, Rosa decidiu acompanhá-lo nos trabalhos da casa, o que ajudou a preencher o vazio que sentia pela falta do pai, do marido e do filho mais velho. Como ela era uma excelente cozinheira, passou a dar aulas de culinária. Levinho saía numa noite com a equipe que levava quentinhas para os moradores de rua, quando o morador que recebeu dele uma quentinha chamou-lhe a atenção para um companheiro de infortúnio que, de tão ruim que estava, não fora capaz de entrar na fila para receber a caridade. Pegando uma quentinha, Levinho saiu atrás do morador, acabando por achar um rapaz desacordado num canto da rua. Com a ajuda da equipe da casa, Levinho carregou o pobre coitado para o pronto-socorro. Uma vez recuperado, Levinho ficou sabendo que o morador de rua se chamava Horácio e passou a dar uma atenção especial a ele. Com o tempo, Levinho descobriu que Horácio havia matado o irmão num acidente com arma de fogo, o que lhe roubara a razão. Usando de muito amor, Levinho fez o rapaz entender que, se punindo do jeito que ele estava fazendo, morando na rua, passando frio e fome, ficando doente, ele estava fazendo o espírito do irmão que ele tanto amava sofrer, já que Levinho havia aprendido na casa assistencial, ouvindo boas palestras, que o espírito é imortal e se liga ao outro pelos laços indestrutíveis do amor. Dentre as conversas que tiveram, Levinho acabou descobrindo que Horácio era neto de Beleza, o espírito que estava atormentando o avô de Levinho nas trevas, um dos espíritos, né? Ao entregar Horácio recuperado no seio da família, Horácio se voltou para Levinho e perguntou a ele o que poderia fazer para agradecê-lo. E Levinho respondeu que ele orasse pelo avô de Levinho, pois o avô andava precisando de orações. Com o trabalho na casa, Joana foi ficando cada vez mais próximo de Levinho, até começaram a namorar, e não demorou para que se casassem logo depois que Levinho começou a tocar nos negócios da família. O primeiro filho de Levinho, Joana, nasceu na época em que Levinho estava tratando de uma família em pé de guerra. Pode falar, seu Walter, sou todo ouvidos. Walter reclamou da esposa, a Amélia, né? Disse que ela era chata, que vivia pegando no pé dele por qualquer coisa, que não deixava que ele fosse botecar com os amigos, nem jogar mais bola com a turma no futebol. Ele também desceu o pau dos filhos. A filha Juliana, para ele, era pirracenta, e o filho Marcos, malandro, pois não queria estudar. A Amélia, por sua vez, xingou o marido de grosso, reclamou que ele não lhe dava atenção, que a casa e os filhos pesavam nas costas, já que o marido não ajudava. Juliana, a filha, né, falou que não aguentava a pegação de pé dos pais, que ela já era uma adolescente e merecia um pouco de liberdade. Já Marcos se disse um incompreendido e não um malandro, pois ele fazia o que podia para ser um bom aluno, mas havia disciplinas que ele tinha uma dificuldade para aprender, né, que ele tinha muita dificuldade para aprender. Depois de ouvir toda a família, um sem número de encontros que levaram mais de um ano, dando a chance a cada um de seus membros para colocar para fora tudo que incomodava sobre os outros familiares, Levinho estava pronto para ser ouvido. Seu Walter, sei que investe tudo o que tem na sua família e que quer dos seus filhos e da sua esposa um comprometimento igual, mas tem que admitir que se tem uma família é por causa da esposa que cuida dela, dos filhos e do senhor, e que os seus filhos são a alegria da família. 2 lágrimas correram pelo rosto de Walter. Amélia, conversei com seu marido. Ele me confessou que se sente culpado por tudo o que reclamou dele, mas me confessou também que ele ama você e que se ele pudesse voltar no tempo, casaria com você de novo e teria os mesmos filhos que ele tanto ama. Amélia quase derreteu em lágrimas. Juliana,
Seu pai e sua mãe me disseram que eles só pegam no seu pé porque eles amam você. Mas se você quiser que eles não te amem mais, eles param de pegar no seu pé. Juliana riu e disse que preferia que eles continuassem pegando no pé dela. Marcos, seu pai me disse que está orgulhoso pela melhoria das suas notas e que quando você tiver outra dificuldade, seja lá no que for, que você se abre com ele, porque ele estará sempre ao seu lado para ajudá-lo no que puder. Quer dizer, né? O problema do Marcos era ficar lá quietinho na dele, tirando nota ruim, sem procurar ajuda dos pais, sem se abrir com eles, né? Harmonizar a família, salvo o casamento, Levinho foi convidado a ir à casa da família feliz, onde ficou sabendo que a mãe de Walter se chamava Quitéria. E quando Walter quis agradecê-la, Levinho pediu para que ele, a esposa e os filhos orassem pelo pai dele, Marmãozinho. Quando o segundo filho de Levinho nasceu, Levinho estava às voltas com as dificuldades da dona Manuela, viúva de seu tião. A pensão que ela ganhava estava pequena para bancar as contas da casa que só faziam crescer. Não sei mais o que fazer, Levinho, por isso me pedirá a ajuda da casa assistencial. Os filhos estão desempregados, os netos não param de nascer, e em vez de alegria por cada um que chega, meu coração fica mais apertado. Levinho colocou a mãe na jogada e fez com que ela ensinasse Dona Manuela e os filhos a cozinhar. E fazendo salgadinhos e doces, Dona Manuela tirou o pé da lama. Não sei se sabe, mas o que matou meu marido foi uma tal de igreja tecnológica. A Dona Manuela falando para o Levinho. Ele viu um vídeo em que Jesus pedia dinheiro para a igreja e deu a aposentadoria toda do mês para a igreja. Meu filho ficou louco e xingou o pai pela ingenuidade. E meu marido não aguentou, acabando por morrer de tristeza. Imagina só, se o tio me visse agora abrindo esta padaria. Levinho sorriu. Quer dizer, a Dona Manuela, os filhos, os parentes ganharam tanto vendendo salgados e doces que estavam abrindo uma padaria, né? Levinho sorriu. E quando Dona Manuela perguntou a ele como fazer para recompensá-lo, Levinho pediu orações pelo irmão mais velho. Foi mais ou menos na mesma época que Joana disse a Levinho que estava grávida do terceiro filho, que Rosa chamou Levinho e disse a ele que parara de ter os sonhos medonhos, o que fez com que o filho de Rosa procurasse um mediador para conversar com o espírito São Geraldo. Eu estou lá no centro, minha mãe parou de ter sonhos com os parentes, né, com meu pai, com meu avô, com meu irmão. O que será que está acontecendo? Lá vai o Levinho no centro tentar conversar com o mediador e através do mediador falar com o seu Geraldo. Gostaria de saber o que aconteceu com os espíritos do meu avô, do meu pai e do meu irmão, seu Geraldo, já que minha mãe parou de sonhar com eles. Eles foram para o céu? O mediador encarou Levinho. Devido à sua devoção à Santa Caridade, Levinho, ela decidiu animar os corpos dos seus 3 filhos com os espíritos do seu avô, do seu pai e do seu irmão, para que você ensine-os o caminho da caridade, de forma que eles não voltem a morar no inferno da culpa e do remorso, mas no céu da consciência tranquila. Bela história, não é verdade? Essa é uma boa história, né? A história do Levinho, né? Que se julgava, né? Ou era dito incapaz, né, malandro e outras coisas, e que acabou herdando o negócio da família, né? Acabou se tornando administrador das coisas da família, ajudando a mãe e tirando os espíritos do avô, do pai e do irmão mais velho da região de trevas, a partir do momento que ele começou a fazer caridade, né? Porque a caridade é o ouro da espiritualidade, né? A caridade comprou a liberdade desses espíritos. Mas como a caridade não é boba, nada, né, e o Levinho havia deixado o comodismo de lado e abraçado a causa da caridade, a caridade pensou, o Levinho está saindo um devoto fiel meu, né, um homem caridoso, trabalhador da causa, do bem. Então eu vou aproveitar a boa vontade dele
Eu vou pegar esses 3 espíritos danados que me deram tanto trabalho e vou fazer com que eles animem os corpos dos filhos do Levinho, para que o Levinho possa levá-los para a casa assistencial também, e eles também aprenderem a caridade, aprenderem o valor do amor. E eu achei essa história belíssima. Espero que você também, que está nos assistindo, tenha gostado. Né? Então, que vocês fiquem com Deus e até a próxima boa história.